Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o terceiro dia do oitavário pela unidade dos cristãos. 8 dias de oração em que a Igreja inteira pede o dom da união. A união de todos os cristãos, todas as igrejas. E o Evangelho da missa de hoje calha bem. Embora seja um desses evangelhos que dá jeito trazer o mapa e estar com o mapa nas mãos, embora seja relativamente curto. Diz assim: naquele tempo Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar e acompanhou uma numerosa multidão que tinha vindo da Galileia, também da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia e dos arredores de Tiro e de Sidónia. E tu já estás completamente perdido, acho eu. Mas compensa às vezes ter assim umas quantas noções históricas, históricas também, mas geográficas. Se a Terra Santa também é fácil uma pessoa perceber, porque aquilo é quase uma linguazinha, e em cima tens um lago, que é o lago da Galileia. Depois podes ver como que é serpentear durante 100 km, o lago pode ter cerca de 30 km por 20. Depois 100 km para baixo, de norte para sul, tens o Rio Jordão, que vai serpenteando, faz muito mais do que, penso que são 300 km em 100 de linha reta, só com todas as curvas que faz. E depois entra no Mar Morto. Toda aquela parte, desde a Galileia até, já está abaixo do nível do mar, mas vai descendo cada vez mais, e entra no Mar Morto, que não sei exatamente quanto é que pode ter, mas não sei, 30, 40 km de comprimento, se calhar 50, não sei. É relativamente grande, longo. Em baixo, portanto, temos o Mediterrâneo para olhar para vocês têm o Mediterrâneo desse lado, não é? E então, em baixo, do lado do Mediterrâneo, quando chega lá em baixo e começa a crescer, a nascer o Mar Morto, tem montanhas, e nessas montanhas é onde está Jerusalém, e mais a sul, Belém. E depois de tudo isso tem a Idumeia, uma zona que, enfim, que entretanto os israelitas tinham conquistado, e portanto tinham lá israelitas também. Isso é o mais a sul de tudo que há, então são os idumeus, do ponto de vista da Terra Santa. E depois a Transjordânia é do lado do Jordão, mas do lado interior, do lado que está para o Oriente. E Jerusalém, a Judeia e Jerusalém são as tais zonas montanhosas que estão muito a sul. Reparem, então, se eles estavam lá no mar da Galileia, porque estavam em Cafarnaum e iam para o mar, portanto, se estavam lá em cima, vinham ter com eles gente que vinha de 100 km abaixo, que estavam em Jerusalém, e 150 km abaixo, que estavam na Idumeia. E de Tiro e Sidónia, que estava. Então, a Tiro e Sidónia já está fora pelo norte, junto ao litoral, eram cidades fenícias, cidades que eles associavam à perdição, portanto, junto ao Mediterrâneo. Portanto, vinham, aí já não sei quanto é que poderá ser, mas também 50 km para norte, ou 100 talvez. E, portanto, no fundo o que ele está aqui a dizer, Marcos, é que vinham do norte
sul, este, oeste. Vinham todos ter com Jesus. Todos se uniam a Jesus. E quase apertavam-no. Tanto é assim que é preciso que Nosso Senhor pede que lhe preparem uma barca para que a multidão não o aperte. A união era tão grande com Jesus, queriam estar todos com ele. Como tinha curado muita gente, todos os que sofriam de algum padecimento corriam para ele, a fim de lhe tocarem. Todos queriam tocar Jesus. Por isso, uniam-se em que, sob que ímpeto, o ímpeto de tocar Jesus. Qual é que era o motor dessa união? Qual é que era a razão dessa união, de estarem todos unidos? Era ouvir Jesus, estar com Jesus, tocar Jesus, ser curados por Jesus. E de facto, Nosso Senhor expulsava os espíritos impuros. Caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Com isto temos um cenário bonito para pensarmos na união. O que é que nos vai unir? Só Cristo nos pode unir. Se todos estivermos sintonizados com Cristo, como é óbvio que nos vamos unir, vamos passar por alto tudo aquilo que nos separa porque queremos estar com Ele. Pensava em alguma história, em alguma ideia para falar da unidade, alguma imagem, às vezes ajuda a ter imagens e de facto até para depois fazer se calhar uma capa, pensei se calhar vou fazer uma capa para convidar para as meditações e lembrei-me uma imagem das correntes e arranjei uma imagem muito simpática de um site que o Pedro Viana me sugeriu para este tipo de coisas, que ele utiliza muito para o Keimat e de facto a primeira imagem era uma imagem espetacular, com uma corrente assim super forte e com uma luz que sai por ali e imagem da união, somos elos de uma cadeia, precisamos de estar, ver se nós soltamos o que é que isto vai ser. Pensava também em alguma história e até me lembrei que em alguma meditação, porque ele dizia, se calhar já não foi com eles, se calhar nenhum se lembra do filme do Gladiator e até fui ver a cena daquele combate histórico em que ele chama todos os que algum já esteve na guerra, depois juntem-se a mim e tal. Então, como dá a volta toda àquele combate histórico, que em princípio aqueles gladiadores iam ser completamente trucidados, mas porque se unem, porque estão juntos, e ele está sempre a dizer todos a mim, todos juntos, todos, e vão vencendo, um e outro, todos os seus adversários. Mas não ia dar muitas mais voltas a isso, porque por casualidade, a primeira leitura apresenta-nos precisamente uma história do Antigo Testamento em que se fala de unidade. E é a continuação da história de ontem. Ontem, David combate contra Golias e mata com aquele combate celebérrimo que todos conhecem. E o que acontece depois? David regressava, depois de ter matado o filisteu, e ponham-se na cena, ou seja, eles estavam prestes a serem dizimados e a serem feitos escravos, toda a gente, e as mulheres e as famílias, pois todas, enfim, o pior fim que lhes poderia acontecer. E de repente, graças àquela vitória, pois estão todos livres. E as mulheres não aguentam e saem ao encontro dos soldados com tamboretes e começam a cantar e a dançar e compõem uma canção que dizem: Saúl matou 1000, David matou 10.000. E o que acontece? Acontece que estava toda a tropa, estava David, estavam os seus generais e estava também Saúl. E Saúl ouve aquilo tudo. E Saúl tinha feito várias campanhas, todas elas vencedoras. Tinha sido espetacular. E agora tinha sido liberto de todos os... Enfim, de serem completamente dizimados. Mas fica irritado. Porquê? Porque há umas mulheres que cantam: Saúl matou 1000, David matou 10.000.
levou a mal estas palavras e exclamou: dão 10.000 a Davi e a mim apenas 1.000. Só lhe falta ser rei. E a partir desse dia, Saul começou a ver Davi com maus olhos. E chegou a falar ao seu filho e aos seus generais de dar a morte a Davi. E o que é que acontece? Jónatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi e foi preveni-lo, dizendo-lhe: Saul, meu pai, quer matar-te. Toma cuidado, amanhã cedo procura fugir e esconde-te em lugar seguro. Eu sairei e estarei junto de meu pai, no campo onde estiveres, e então lhe falarei em teu favor. Verei o que se passa e depois te avisarei. E Jónatas vai cumprir a sua palavra e vai falar em favor de Davi e vai tocar naquele coração e fazê-lo raciocinar e dar-se conta de que está tomado pela inveja. Não queira o rei fazer mal ao seu servo Davi. Ele não te fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele fez foi muito vantajoso para ti. Arriscou a vida, matou o Filisteu e o Senhor deu, assim, uma grande vitória a Israel. Tu próprio o viste, tu próprio ficaste contente. Porque irias pecar derramando sangue inocente ao dares a morte a David sem razão? E Saul caiu em si. E talvez pelo tom das palavras, talvez pela maneira como o convencia, talvez por ser o seu próprio filho que lhe dizia aquilo, e por lhe dizer palavras tão lógicas, tão razoáveis, então fez um juramento: tão certo como o Senhor estar vivo, David não morrerá. Então Jónatas foi avisar David e David voltou para junto deles. A inveja causa tantas desuniões, tantos desejos perversos e esta soberba no nosso coração, esse orgulho que gera inveja, que conhecemos tantas histórias, tantas coisas tristes. E sabemos que dentro da Igreja também acontece. Infelizmente, embora podíamos dizer que não deveria acontecer, mas acontece também entre cristãos, entre pessoas consagradas, entre bispos e, infelizmente, ao longo da história, pois, deram-se muitas divisões entre os cristãos. E porque não souberam ver, porque às vezes até por questões teológicas, mas que não conseguiram ver o ponto de vista do outro, extremaram as suas posições. E comove ver que Jesus anteviu estas tragédias e rezou por nós. Pai Santo, tu que a mim te deste, guarda-os em ti, para serem um como nós somos. Guarda os que me deste. Assim o diz, e dilo num momento especialíssimo, está na última ceia. Começa a rezar ao Pai, é como que um testamento espiritual. E Nosso Senhor está-se a despedir deles, depois começa numa oração e às tantas parece que antevê a história. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra. Não está só a pensar naquela pequena comunidade de discípulos a quem Nosso Senhor, os 12 e os outros que o seguiam e que permaneceram fiéis depois da ressurreição. Não está só a pensar nesses, está a pensar naqueles que haviam de acreditar nesses. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste.
Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos e todos temos de fazer alguma coisa. Como Jonatas, aqui vemos que Jonatas podia dizer que não lhe tocava a ele, mas sim pode, porque está ali nessa posição de ligação. Se realmente temos a caridade de Cristo, se calhar se realmente temos esse amor de Cristo dentro de nós, no nosso coração, não podemos ficar indiferentes, ver a Igreja separar-se, desagregar-se. E algo é curioso, é algo que o próprio Concílio Vaticano II, essa reunião tão espetacular de bispos de todo o mundo, com o Papa, escreveu a este propósito e ensinava, o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e a capacidade humana. Ou seja, começar por aqui, por este ponto. Por isso, coloca inteiramente a sua esperança na oração de Cristo pela Igreja. A nossa esperança da unidade não está naquilo que eu possa fazer, ou naquilo que tu possas fazer, ou naquilo que o Papa, ou os bispos, ou a Igreja coloca inteiramente a sua esperança na oração de Cristo pela Igreja. A unidade é um dom que recebemos de Deus. Por isso, Bento XVI recorda-nos que não podemos fazer a unidade apenas com as nossas forças. Só a podemos obter com o dom do Espírito Santo. Abrir-se. Temos de nos abrir a estas palavras e ao efeito delas em nós. Fui procurar no site do Opus Dei, há uma meditação para cada dia do oitavário. E fiquei logo pelo primeiro dia. Tem coisas muito bonitas. Todas as palavras do Filho de Deus procuram mover o nosso coração. Temos uma ocasião mais para sermos novamente surpreendidos por elas. Em concreto estas. Se todas são, estas de uma maneira especial. E neste oitavário, abrir-se ao efeito dessas palavras em que o Senhor pede. Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me et ego in te. E aqui, neste texto, fala-se das preces que os fiéis da obra rezam todos os dias. Todos os dias rezam estas orações, estas palavras de Jesus, numas preces que estão por aí no Opus Dei, na página web do Opus Dei, e que aqui, nesta meditação, são citadas e cita-se esse costume de rezar essas orações. Que todos sejam um, Pai, como Tu o és em mim. É uma tarefa de todos, a unidade e lutar pelo ecumenismo. Mas, mesmo sendo pequenos, porque é óbvio que é normal, não sei se, eu pelo menos quando estava aí desse lado e também quando estou aqui desse lado, também me sinto o que é que eu posso fazer pela unidade. Uma pessoa sente se calhar assim um bocadinho, muito pouca coisa. Quem sou eu para conseguir a unidade da Igreja? E vieram-me à cabeça assim, várias histórias de crianças que rezavam, que me disseram, soube da oração de crianças, porque os pais estavam a discutir, porque o irmão mais velho, miúdos pequeninos, o irmão mais velho tinha batido com a porta e tinha sido embora, tinha fugido de casa, e naquela angústia, o miúdo pequenininho, que não, como é óbvio que não vai fazer solução nenhuma, mas o que é que faz? Depois põe-se a rezar mais, pede ajuda a Nosso Senhor e reza com intensidade. Oração que a mim me pareceu muito grata a Deus, muito poderosa. Talvez tu, na tua pequenez, e nós, na nossa pequenez,
possamos pensar o mesmo. Olhar para a igreja e ver que pena que estejamos assim, divididos. E rezar. Simplesmente rezar, pedir a Deus Nosso Senhor o Tomnes Unum Sint. Achei bonita o que se conta nesta meditaçãozinha, já citada, esta é uma breve meditação, são pontos para meditação. Conta-se a história do oitavário, que começou em 1908. Bento XVI cita-se uma meditação, uma homilia de Bento XVI, que diz: quando foi começada, tratou-se, na realidade, de uma intuição verdadeiramente fecunda. Aconteceu em 1908, um anglicano norte-americano que depois entrou na comunhão da Igreja Católica. Lançou a ideia profética de um oitavário de orações pela unidade dos cristãos. Esta iniciativa difundiu-se pouco a pouco, até que, 8 anos depois, o Papa Bento XV quis alargá-la a toda a Igreja Católica. Já levamos uns aninhos nisto. E é curioso ver porque que se faz a partir do dia 18 até 25. Eu pensei que era só porque dia 25 era a conversão de São Paulo. Porquê começar no dia 18? Bom, eu pensava era o oitavário, 8 dias antes da dia 18. Mas tem um sentido maior, é que no dia 18 era a festa da Cátedra de São Pedro. Então agora mudou. Mas então estava bem balizado. Cátedra de São Pedro de um lado, do outro lado, a conversão de São Paulo. Cátedra de São Pedro, que é sólido fundamento e uma garantia segura de unidade de todo o povo de Deus. E 25 de janeiro, conversão de São Paulo. Razões. Por um lado, recordamos a missão que Cristo confiou a Pedro e, através dele, aos seus sucessores. Confirmar na fé todos os seus discípulos. Por outro, a conversão de Paulo sugere-nos que o modelo para chegar à unidade é a conversão pessoal. Movimento que só pode dar-se a partir do encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Vemos hoje Jonatas a falar a Saúl e Saúl. Porquê é que se dá a unidade? Porque Saúl cai em si e se converte, e há ali aquela conversão. Através da conversão pessoal, e também David. David sabe disto e obedece, e fica à espera, e perdoa. Porque depois, quando Jonatas lhe diz para voltar, ele volta. Tem que haver uma conversão dos dois lados. Podia não querer arriscar, podia ficar profundamente magoado, podia não perdoar, só tinha feito o bem, porque aquele homem o queria matar. É tarefa de todos. Insisto, o ecumenismo. Insiste-nos a Igreja, aliás, diz-nos o Papa São João Paulo II, que nos diz que não é uma coisa, algo que não nos diga respeito. O ecumenismo não é uma tarefa opcional, nem se trata de uma espécie de apêndice que se vem juntar à atividade tradicional da Igreja. O ecumenismo, pelo contrário, pertence à sua íntima natureza missionária e brota de uma compreensão profunda da tarefa que Cristo nos deixou e pela qual rogou ao Pai antes da sua paixão. Tem de nos doer quando vemos divisões. E como é que o fazemos? A conversão pessoal. Estar unido a Pedro e converter-nos. Sem dúvida que rezar é uma possibilidade e queremos rezar por isso. Mas se calhar, quando se trata de arregaçar as mangas nessa tarefa de me converter.
A unidade, dizia São João Paulo II, é a nossa missão comum. É a condição para que a luz de Cristo se difunda mais eficazmente em todas as partes do mundo e os homens se convertam e sejam salvos. Achei graça a coincidência com aquela imagem de que vos falava há bocadinho, e depois posso mandar para o grupo de São Rafael, do WhatsApp, da corrente aquela cadeia, aquela corrente bem forte de elos muito fortes, muito grossos, mas o fotógrafo, com Alzecas a tirar fotografias em Alvarenga, vai procurar ali sim um raio de luz que vem por entre o elo, o pôr do sol, que vai buscá-lo ali para que se difunda por todo o resto e fica um efeito bonito, especial. A unidade é a nossa missão comum. É a condição para que a luz de Cristo se difunda mais eficazmente em todas as partes do mundo. Através desses elos que somos nós, a luz passa, difunde-se. E concluía-se neste pontozinho, neste segundo ponto desta meditação, que está no site do Opus Dei. É um caminho em que, como bons filhos, estamos convidados a participar, pondo-nos à escuta do Espírito do Senhor. Pondo-nos à escuta. Ao longo desta meditação vai aparecendo isso várias vezes, citando-nos que a oração é fundamental e que é preciso rezar, sem dúvida. E nós podíamos pensar, eu pensei, que a meditação iria pela linha de reza lá pela unidade, reza, vamos rezar todos, vamos conseguir a unidade como? Sim, rezar no sentido de que vamos ouvir o Espírito Santo. A unidade não é para os outros, que eles se unam porque eu estou bem. Pode ser que o seja, mas começa por unir mais o meu coração. Que eu esteja mais unido. Que se converta também o meu coração. E nessa linha, recordava-me de que no primeiro dia do oitavário, neste missal da liturgia diária, dizia-se o seguinte: citava-se o documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, dizendo: lembrem-se todos os cristãos de que tanto melhor promoverão e até realizarão a união dos cristãos, quanto mais se esforçarem por levar uma vida mais pura, de acordo com o Evangelho. Ou seja, se nós nos convertermos, se nós levarmos uma vida mais pura, se estivermos mais unidos a Cristo, estaremos mais unidos entre nós. Promoveremos mais a unidade. Seremos elos de uma corrente que, sim, a imagem de uma corrente em que há um elo que se solta, claramente aquilo perde-se por completo. Também podes pensar na imagem de uma malha, de uma cota de malha, ou de uma malha em que estão presos por vários lugares, em vários sentidos, como, sei lá, como uma rede. E claro que se há um elo que se solta, não fica todas, a malha continua a suportar, mas há ali um buraco, fica frágil. Que nós não estejamos unidos, ou que nós estejamos menos fortes, ou que aguentemos menos a força. Só que estas imagens humanas excedem por completo, ficam muito aquém. A graça não conseguimos imagens para explicar estas coisas. É algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais subtil também. Sabemos que é como aquela coisa que dizia há bocadinho, a oração de uma criança pode conseguir coisas incríveis. A tua união, a tua conversão pela fé pode conseguir efeitos muito grandes para a Igreja Universal.
Vamos vivê-lo com fé. Vamos fazer aquilo que a Igreja nos pede, abrir-nos ao Espírito Santo. Escutar a voz do Espírito Santo, tirar os nossos propósitos e lutar pela unidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos de mi guarda, intercedei por mim.